Olá, pessoal, né? Que bom ter você aqui mais uma vez. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a competência de número 4, viu? Que bom que você está aí acompanhando. Lembrando que nós estamos na competência 4, mas você pode acompanhar os outros vídeos, viu? Competência um, 2 e 3. E o próximo vídeo da nossa playlist, né, das 5 competências do Enem, é o vídeo número 5, que também é a competência de número 5, viu? Para o Enem. Na competência 4, vamos lá. Na competência 4, nós temos aí conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Eu argumento, você argumenta, todos nós, em algum momento, nós estamos argumentando, principalmente no processo de negociação, em que eu tenho que colocar ali, ó, pontos, eu tenho que reforçar a minha fala, ser desenvolvida a partir dali, daquele tema, daquela situação. E no Enem não é diferente, né? Nós temos ali a proposta, temos os textos norteadores que vão nos dar base para a gente argumentar, né? Vamos arguir, né? Em pensamento, podemos dizer assim, né? Porque nós teremos que escrever. Mas o que é que vamos ser, o que vai ser avaliado na competência 4? Vamos lá, acompanha comigo aí no slide. São avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Essa, ó, estruturação lógica e formal entre as partes da redação está voltada no que a gente falou nas aulas anteriores, que está diretamente voltado para a coesão, né? Está diretamente ligado à escrita, à organização da palavra, e também à coerência, ao sentido, à organização, da disposição dos termos, dos elementos, o que vai dar um sentido lógico ali à minha questão, viu? Então é interessante que você acompanhe também as outras aulas, viu? A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e interdependência entre as ideias. E quando a gente está falando das interdependências entre as ideias, significa que a cada ponto eu tenho que trazer uma novidade, uma questão específica. Então, se eu tenho uma introdução, se eu tenho um desenvolvimento um, desenvolvimento 2, quem optar pode fazer o desenvolvimento 3, não é? Sem problemas. E quando eu falo esses desenvolvimentos, são argumentos. Argumento um, argumento 2, argumento 3, que eu tenho que desenvolver e depois a conclusão. Lembrando que nesse processo eu tenho que me basear na coerência, como é que estou iniciando, até o período que eu vou, até o momento de finalização, viu? E pensando aí nessas ideias que tem que dialogar. Temos aqui, ó, preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais. São responsáveis pela coesão do texto porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frase e parágrafos. Viu? Um dos pontos que eu quero que você observe sempre são as conjunções. E dentro das conjunções, né, coladinho com as conjunções, observar diretamente os conectivos, aposto e vocativo. Vamos pensar neles também. Aproveitando, tem vídeo no canal falando sobre aposto e vocativo, viu? Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer uma conexão ou uma relação com as anteriores. Ou seja, eu não posso fazer um processo de maneira separada. Então, eu tenho uma ideia na minha introdução e eu não ligo a introdução ao meu primeiro ponto de argumentação. Não, eu tenho que fazer uma ligação. E, geralmente, essa ligação, ela tem uma base muito forte no último parágrafo de continuação, viu? Do parágrafo formal anterior, viu? Mas vamos lá, viu? O que nós temos aqui, viu? 0 ponto até 200 pontos, como vocês já sabem. Em 0 ponto, não articula as informações. Ou seja, a informação estão desconexas, elas não estão de acordo. Da mesma forma que lá tem zero se você fazer fuga ao tema, aqui tem zero se você não articular as informações. No entanto, tem 200 pontos se você consegue articular bem as partes do texto e apresentar repertório diversificado de recursos coesivos. Quando eu falei lá nas últimas aulas, para você também observar a sinonímia, o uso dos sinônimos, então é uma parte importante aqui, porque também vai informar para o leitor da sua redação, que você tem leitura, que você tem, ó,
léxico ampliado, desenvolvido. Então, você tem ali, ó, uma cesta múltipla de palavras que podem ser utilizadas para desenvolver aquela escrita. Então, por exemplo, quando eu falo de uma casa, casa pode ser casa, lá, um domicílio, né? A depender da situação, um apartamento. Então, assim, eu começo a observar sinônimos e posso estar utilizando ali, viu? 160 pontos, articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ok, ali nós também temos um exemplo, quando colocar os conectivos. E aí eu posso utilizar um mas, um portanto, um porém, no entanto, um porquê, todavia, sabe? Com base no que for organizado, na articulação do texto, eu fazer múltiplos conectivos. Eu não preciso ficar utilizando só, por exemplo, o e, o que a gente chama de i, né? E a situação, e as questões sociais, enfim, reformular, viu? E não precisa muitas vezes nem utilizar o conectivo, mas outras palavras também que são utilizadas, viu? Alguns substantivos podem fazer aí essa articulação. 120 pontos, articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Viu? Então, assim, veja o que você conhece de elementos que você não puder, não puder não, que você não consiga desenvolver aquele tempo, sobre aquele tema, sobre aqueles termos, reflita e comece a pensar, tá, essa palavra eu posso fazer a substituição por essa outra aqui, vai ter o mesmo sentido aditivo, né? Pode ser um sentido aí pensando ali na adição, em intercorrências. Então comece a observar o que é que eu vou utilizar ali, viu? E sempre de maneira diversa. Essa é a proposta. 80 pontos, articular parte do texto de forma insuficiente, com muita inadequação e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Então, assim, eu tenho, nesse ponto aí, o que ele não é suficiente, é insuficiente. Então, é interessante que eu consiga aí fazer articulação com os recursos, por isso que é sempre bom, compre, e se você não comprar, não precisa ter o livro de gramática, mas dê uma olhadinha lá, ó. Pesquise lá conectivos. E vamos ter uma aula também que falando sobre conectivos, viu? Conectivos, apostos, tipos de aposto, vocativo. E comece a pesquisar sobre esses elementos, sinônimos para palavras que nós podemos estar utilizando no Enem. Dê uma observada nisso que pode ajudar. Pode não, vale ajudar. Viu? A aumentar a sua nota, principalmente aqui nesse ponto. E 40 pontos articula as partes do texto de forma precária. Aqui nós já temos uma situação realmente mais complexa. Então, vamos organizar direitinho, porque eu acredito que você vai ter uma boa pontuação no Enem, viu? Mas vamos rever a articulação, os termos, as palavras, essas conexões entre a oração, entre a frase, para a gente usar adequadamente, viu? Então, por enquanto, é isso e até a competência 5.